Quando a gente fala em otimização de sites, a gente tem que ter em mente vários fatores, tá? O principal é que o site ele está num servidor, tá? Que pode ser um servidor de hospedagem normal, pode ser um servidor ultra ótimo, ultra otimizado como o do Google, tá? Tô falando assim em termos bem populares, bem fáceis e inteligíveis para a maioria das pessoas, independente da área que elas trabalham. E a gente tem também a conexão, certo? E a gente tem também o dispositivo que a pessoa está usando. Então, vamos só para a gente entender bem da onde a gente vai partir. Se a gente está falando de um site como se fosse um carro, a gente tem a estrada, digamos assim, que é a conexão, e a gente tem as peças, o próprio carro, digamos assim, que é a questão das peças dele, que podem ter X ou Y problemas, o combustível que ele está usando, etc. Tá? Então, dito isso, quando a gente fala de performance, a gente tem que saber que nem sempre o que a gente acha que é um carregamento rápido é possível em determinadas circunstâncias. Exemplo, se a pessoa está usando um 4G ou um 3G, não sei se isso ainda roda em algum lugar, em determinado dispositivo antigo, em determinada região, não vai ser tão bom. Se a pessoa está utilizando um Wi-Fi na própria casa, é melhor. Mas se ela tiver em determinada peça afastada e não tiver um roteador que propague o sinal, pode ser pior. E se ela tiver ligada direto no cabo ali da conexão, eventualmente vai ser muito melhor. Então tem esses fatores. Aí depois a gente vai ter que pensar, se ela está com um notebook velho, com um navegador velho, vai ser determinado o resultado. Se ela está com um supercomputador, com tudo atualizado, navegador ótimo, etc., vai ser outro resultado melhor, tá? Então tem vários fatores nesse ponto. Por isso, tá, que eu gosto de utilizar aqui é, essa ferramenta aqui, que é o GT Metrics, tá? Eu fui fazendo vários testes ao longo do trabalho que eu desenvolvi no site aqui, a Senhora Camiseta, tá? Até chegar nesse resultado aqui, tá? E esse resultado partiu desse resultado aqui, ou seja, a gente tinha uma performance F, um slow de 64% a menos, ele classifica aqui que nem notas de colégio americano, né? Então é F, D, e aqui a gente tem lá problemas de compressão, problemas de duração do cache do browser, problemas de minimify do CSS, a otimização de imagens, problema de escala de imagens, ou seja, o tamanho adequado de imagens apresentado na tela no servidor. A gente tinha problema de buffer do JavaScript, problema de minify de JavaScript, etc, etc, etc. E isso está bem visual aqui, por isso que eu gosto de utilizar ele, tá? Mas eu não esqueci do Page Insights do Google, que é muito importante e é o padrão de mercado, é o que todo mundo vai acessar primeiro. Mas esse aqui, digamos, fazendo de novo a análise com carro, ele é aquela ferramenta na qual o técnico, o mecânico, ele realmente liga o carro no computador, digamos assim, e consegue ver os indicadores um por um. É quando você manda lá o carro para analisar e o cara te diz 35 itens serão verificados, entende? Não é aquela visão mais inteligível que o Google passa, porque ele procura sempre democratizar lá o entendimento de tecnologia e passar para o maior número de pessoas. Aqui realmente é uma visão mais técnica, né? E a gente foi fazendo vários testes, eu tenho aqui vários previews até que a gente finalmente chegou nesse aqui, tá? Que é um B83, B10% no slow. Esse aqui está 6,3 de carregamento de segundos, mas como ele é feito a partir de Vancouver, Canadá, e o servidor está no Brasil, nesse caso, a gente pode descontar aqui 2 segundos ou 3, então vai dar entre 13 e 13, 4 e pouco de carregamento, tá? E aí a gente tem todos o trabalho que foi feito, dá para ver que as imagens foram otimizadas, o buffer foi resolvido, foi trabalhada as dimensões de imagens, o minify, enfim, foi feita uma série de trabalhos aqui, tá? E a mesma coisa no que tange ao Slow, que ali não está aberto, que é um PDF, tá? Mas seria mais ou menos como estava o PageSpeed, tá? Enfim, então a gente foi fazendo vários testes, eu até acho que eu mostrei rapidamente aqui, até chegar nesse resultado aqui, tá?
E o que acontece? Esse resultado ele reflete também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ele também reflete, tá, no nosso page speed do Google, tá? No page speed do Google, eu não fiz um teste antes, porque justamente eu faço no GTmetrix para poder ter todo aquelas nuances técnicas ali, mas ele está aqui com 52 num score de 100, tá? Só que a gente tem que. Daí tem uma série de fatores aqui que aparecem como no GTmetrix, tá? Que eles mais ou menos estão dizendo aqui, tá? Em linhas gerais, se a gente parar para fazer uma análise justa e ponderada, eles estão mais ou menos dizendo isso aqui, ó, que a gente tem alguns fatores de servidor que teriam que ser trabalhados, tá? E esses fatores de servidor, até por ser um site WordPress, tá? Eles têm um custo-benefício para resolver. Então, para a gente saltar aqui de 83% no B, de 10% no B para um A, que seria o perfeito, a gente teria que fazer um investimento de troca de servidor para sei lá, um Amazon de $200 por mês no mínimo, tá? E ter um profissional que ficasse com um pacote de horas que não é barata, tá? Porque eu, assim, os profissionais que eu conheço que realmente são capazes de deixar um site super, hiper otimizado na sua infraestrutura, nas suas redes e que estão dispostos a fazer esse monitoramento é algo como, sei lá, R$ 100 a hora, entende? Porque é um trabalho realmente de alto valor. Então, não sei se para uma pequena empresa, para uma média empresa, vale a pena, visto que mesmo que ele esteja num A 100% aqui, ele ainda vai depender da conexão, se é 4G, se está no interior, se está na capital, e se está na capital numa zona de sombra, que se chama, onde não é tão bom o sinal, e se o aparelho do sujeito é um aparelho atualizado, é um aparelho cheio de aplicativos e com um navegador que não é o ideal, entende? Então, são vários fatores. Quando chega nesse ponto, por isso que eu prometo lá no meu serviço o B como score, já não tem muito mais o que fazer para uma empresa média e pequena, tá? Bem, com essa explicação, a gente daí vai para o nosso Page Insights lá, tá? Então, quando a gente olha assim superficialmente, né? Se a gente olhar só o número absoluto em si, a gente tem lá da senhora camiseta 52, tá? Que não parece ser uma nota assim de excelência, como já é uma nota assim muito boa no GTmetrix, tá? Que é um servidor, que é uma super ferramenta para a gente medir as coisas e ver mais detalhadamente. Só que se a gente sair do número absoluto e começar a analisar ele, o que a gente vai ver? A gente vai ver que uma página do Google, que é o About Google, aqui, tá? Eu puxei ela aqui e fiz um teste, tá? Então vamos lá. O About Google, ele é uma página aqui que, como a gente pode ver, o Google de maneira muito inteligente tem trabalhado com imagens que levam a vídeos, né? Então eles acabam tendo uma página clean, uma página rápida e que resolve o que precisa ser resolvido para o cliente ficar feliz, né? Se a gente jogar aqui, ó, no PageSpeed, tá? Vamos lá. A gente colocar aqui no PageSpeed agora, tá? PageSpeed Google. Acho que eu escrevi errado, mas isso o Google dá um jeito, porque eles têm correção fonética, né? Então, beleza. Aqui, se eu colocar aqui, ó, ele vai analisar a página, tá? E a gente vai ter como resultado 68%. Ele varia um pouco, né? Às vezes é 66%, às vezes é 68%, e o mesmo vai acontecer com qualquer site que a gente testar. Por quê? Porque, como eu expliquei, tem várias coisas que influenciam, não? Pode ser a minha conexão aqui, pode ser o dispositivo, etc, tá? Se eu pegar aqui a senhora camiseta, né, e comparar no PageSpeed, tá? Se eu comparar aqui,
Vamos dar uma olhada no que vai acontecer agora. Tipo assim, pode acontecer inclusive de você testar aqui e na hora ele não conseguir carregar uma vez, duas vezes, porque ele depende também da resposta do servidor lá, entendeu? Então a gente não tem, a internet não é uma coisa estática, tipo assim, eu tô com um PowerPoint e tô trocando de página. Inclusive foi o que aconteceu, acho que eu tô, né, poderia tentar jogar na loteria que eu nunca jogo. Então a gente tem, a internet não é uma coisa estática, tá? Ela tem a questão do, não é um PowerPoint que você vai trocando de telas. Ela depende de um servidor, outro servidor, um dispositivo, a conexão que está sendo utilizada para um e outro interagirem. Então, são várias pontas de um processo, né? Onde, agora fazendo o teste funcionar, a gente teve 51. Então, a gente vendo assim aqui uma página do Google, dentro dos servidores lá do Google, que são uma super infraestrutura com alto investimento, né? Ela tem 68 aqui, uma página do Google, que é essa aqui, né, que a gente estava vendo lá do About. E a gente tem uma página hospedada numa hospedagem que não é servidor dedicado, né, que é um servidor compartilhado, etc. E é um bom servidor, mas não é um servidor de US$ 200 por mês. Ele tem um 51, assim, relativamente a gente tem uma equivalência, né, de, digamos assim, investimento, recursos com resultado, tá? Relativamente, ou seja, não é algo, a gente não está comparando as duas páginas, né? Nem uma pequena empresa que tem uma atuação nacional com uma multinacional que tem um alto investimento de infraestrutura, e a gente sabe que o Google é uma empresa de excelência. Então, não, nós não estamos comparando, nós estamos só analisando aqui os números, né? Então, o que, que acontece? Se a gente pegar essa página aqui ainda do Google, né, e levar lá no GTmetrix aqui, tá? Eu vou separar para cá essa aqui, que a gente já tem da senhora camiseta. Se a gente comparar as duas, tá? Metrics, tá? Vamos dar uma olhada aqui o que acontece com o Google. Vamos comparar os dois resultados aqui. A gente, voltando aqui, tá? Só para finalizar, para depois não voltar nisso, a gente teve um incremento bem considerável aqui na situação original do que era a senhora camiseta, né? De FD para BB, tá? E a gente teve aqui os upgrades todos nos fatores mais, digamos assim, os fatores que compõem isso aqui, tá? Os fatores que compõem isso aqui, eles foram todos melhorados, né? A gente vê visualmente aqui, ó, né? A gente vê aqui que a gente tinha indicadores todos vermelho e laranja, e aqui a gente foi parar com indicadores, só tem um aqui que realmente está mais amarelado no momento, mas ele saltou também, tá? E inclusive pode variar, tá? Inclusive você pode testar agora. Desculpa, eu estava na página errada. Mas enfim, a mesma situação, até ironicamente a mesma situação. Você pode testar esses dois sites agora e ter resultados diferentes. Por quê? Porque a gente tem essa questão da internet não ser estática, né? Ela ser dinâmica. Então você vai ver que eles realmente têm um tempo maior de conexão, que a gente tem que considerar, de carregamento, né? Que a gente tem que considerar assim, onde é que eles estão hospedados, né? Eles, em primeiro lugar, não estão no Brasil, e eles têm um alto investimento em hospedagem, profissionais, etc. Hospedagem provavelmente deles lá numa ilha de servidores, né? E nós não. E aqui nós temos indicadores muito parecidos, né? O que quer dizer o que? Muito provavelmente que a gente fez tudo que a gente podia para chegar no nível que eles chegaram, só que a gente não vai chegar lá, por quê? Porque eles têm mais capacidade, né? Eles são a Google é uma empresa de excelência, padrão mundial, e é difícil você elencar críticas a Google nesse sentido, porque eles realmente são padrão. Todo mundo pensa, a primeira coisa, eu vou trabalhar com o Google, seja lá no que for. Então, só para finalizar, o que isso mostra aqui? Mostra que a gente fez todo o trabalho que podia, né? Mostra que numa ferramenta que é a que eu uso justamente por tudo isso que eu expliquei aqui, o
o site da senhora camiseta chegou num padrão muito bom, né? Chegou num padrão muito bom aqui, ó. Tá? Chegou num padrão bom, certo? Só que o que acontece? Comparando agora só para encerrar mesmo, né, se a gente for pegar aqui, o Google ele ganha alguns fatores em que a gente teria que ter uma máquina melhor, né? Teria que ter chance de mexer nessa máquina, que daí a gente chamaria um profissional específico para isso, que é caro, né, que vale o investimento, mas eu diria que para uma pequena e média empresa não é algo que vá, enfim, resolver, tá? Ou que vá, não digo resolver, que vá resolver, mas não vai ser compensador na relação custo-benefício. E a gente está comparando aqui uma hospedagem dedicada lá deles, etc., que é o cartão de visita deles, com uma hospedagem dedicada, né? E a gente está comparando aqui um site que está no exterior, muito provavelmente, com um site que está no Brasil, que tem uma latência que se chama, né, que pode variar aí, eu acredito, entre 2 e 4 segundos, algo assim, né? Não sou de infraestrutura, mas nem de redes, mas conversando com colegas dessa área, eles me explicaram isso já algumas vezes. Pessoal, é isso, tá? É essa a fundamentação do trabalho e a gente pode dizer que isso é sentido na tela, tá? Eu mesmo fiz teste onde a gente conseguiu aqui no Brasil 2,7 segundos ali de carregamento no browser, a gente vê pela aba lá de network e tal, que já seria um outro assunto ainda mais. São muitos detalhes, eu acho que para um vídeo só, porque esse vídeo é definido, é direcionado para os profissionais de qualquer área, mas o que eu quis mostrar aqui essencialmente, tá, para fechar, e eu vou fechar de forma bem simples, é o seguinte: a gente, quando vai avaliar qualquer coisa técnica, a gente não pode simplesmente olhar a superfície. Não é assim, ah, meu motor está com barulho, meu motor está falhando. A gente tem que ver aonde teu motor está falhando, qual é teu motor, qual é a estrada que tu está rodando, é na lomba, é na estrada, no aclive, né, na subida, ou é num plano. A gente tem que ver, né, no arranque, né, e a gente tem que ver o que abrir esse motor e ver aqui cada componente do motor para ver o que esses detalhes vão fazendo no global. E o que importa no final é o que? A gente conseguir comparar um servidor de excelência mundial, como é o Google, um artefato aqui, que é o site deles de excelência mundial do Google, com um site que é um site de uma empresa nacional menor, e a gente vê que tem digamos assim, uma margem de comparação. A gente tem algo que se equipare e que a gente possa mostrar em resultados bem objetivos. Por isso que a gente faz o relatório, né, do antes e depois e envia para o cliente ver. E através disso a gente tem a segurança de que, havendo as condições razoáveis de conexão, de dispositivo, etc., a gente vai ter uma boa performance no site, que é o que a gente pode fazer sem investimentos realmente grandes, que para uma pequena e para uma média empresa vão ficar talvez um pouco proibitivos, até porque nós estamos falando aí de $200 por mês para começar, um profissional que vai custar R$ 100 a hora para ficar, no mínimo, para ficar realmente focado ali e conseguir prever, inclusive, eventos como liquidações, etc., onde você vê empresas como Magazine Luiza, lojas americanas, eles têm lá o profissional, uma empresa terceirizada que cuida disso com um profissional adequado, que ele vai, inclusive, comprar picos de hospedagem dos seus servidores, por exemplo, um Amazon, né? Porque não existe um mundo mágico, né? Um servidor ele tem uma capacidade mais ou menos parecida como tem uma casa de shows ou uma loja. Se você convidar 1.000 pessoas para entrar numa loja onde cabem 250, você vai ter que fazer uma fila, né? Para que a cada quatro saiam, cada quatro que saem, quatro entram, sob pena de, se todo mundo tentar entrar ao mesmo tempo, ter um colapso, que é o site fora do ar, é o site lento, etc. Tá? Então, eu só estou dando uma mostrada aqui para o profissional de qualquer área ter o entendimento do que eu estou falando e também para demonstrar o meu trabalho. E se de repente houver alguma dúvida, é só me contatar e a gente esmia os seus dados aí, essas variáveis que estão mostradas aqui, esses meios que foram utilizados para obtê-los. Obrigado por ter assistido o vídeo.